Olá, Olá, Ana, boa noite, tudo bem? tudo certo? E contigo, professor? Tudo em ordem. Então tá bom. Ô, Ana, se aqui tá um frio insuportável, aí tá um frio que não dá pra viver. Ai, tá. Tem uma previsão aí de, sei lá, uma massa polar de algum lugar aí para essa semana. Aí vamos ver como é que vai ser a semana. Mas hoje aqui tá 15 graus. Tá bom. Ah, aqui tá 18 e tá impossível. 17 pra ser mais impossível. Aqui tá 17 e tá impossível. Aí tá 15 e tá bom. Olha só. Tá. Hoje tá um dia agradável aí, né? Até aquele dia você vai fazer um churrasco daqui a pouco. Ah, eu vou fazer um churrasco. É, dá pra fazer. Nossa, santo Deus amado. Que é isso, gente? Hum. Pra que tudo isso, Ana? Pra quê? Onde que vai chegar com esse frio? Gosto de calor. Vou, Sol, vou cadê o esperar sol? um dia aí para de manhã e vou te mandar a fotinho aí da temperatura aí o dia que for menos que 5 graus aí. Vou te mandar. Nossa, mãe de Deus. Meu Deus do céu, menos de 5 graus. Jesus Cristo. Mandar aquela neblina, aquela cerração, É, aquele gelo formando nas coisas. sim, Os sim. carros todos Ah, com mas gelo em esse cima. foi tranquilo, só deu umas duas vezes aí esse ano de ter gelo aí em cima do carro, na grama. Então, Foi bom esse ano. esse ano foi um ano quente. Foi um ano quente. Tá certo. Mais que entendido, mais que compreendido. Vou ver se o Ricardo entra. Uhum. E aí, gostou da conversa com o Felipe? Pô, Felipe, super de boa, bacana ele, né? Você viu? Bem tranquilo. Sim. Pô, não sabia que ele é historiador. Legal, né? Eu também não É, sabia. A única coisa que eu sabia é que ele tinha estudado na UFOP, né, na Federal de Ouro Preto, mas não sabia o que ele tinha feito. aham. Eu não sei o que Minas Gerais, vamos dizer assim, tá, tá fazendo, assim, porque se tá incentivando o pessoal lá, porque eu tô vendo muitas pessoas lá de Minas interessadas, assim, em data science. Ah, é? Que legal. Eu não sei se tem alguma coisa lá que estão incentivando, que eu acho que essa faculdade da IGTI, eu acho que é de Minas, né? Eu não sei se é faculdade, mas é que dá alguns treinamentos lá, né? Sobre ciência de dados, essas coisas assim. É, eu não Eu sei o acho que que é que de é lá que tá vindo. IGTI. É como se fosse uma, É um instituto? como se fosse, eu não sei se é um instituto. Eles têm algumas pós, algumas coisas Ah, assim já para essa área de análise aí, né? Então acho que é por isso que está fomentando lá, né, a galera de uhum. lá. Ah, tá. Ah, é de lá. Eu acho assim que é de lá esse, porque vejo muita gente assim, né? Pelo menos o pessoal ali do grupo que eu tinha mandado, o pessoal é bem assim, bem de Minas, né? Vamos dizer assim. Entendi. É, eu tô olhando aqui, procurei aqui. É bem EAD, mas é somente é um instituto de pós-graduação. Ó, porque Hum, pós-graduação em GTI é instituto, quer ver? Foco, aprendizado para projeto, gestão falando de GTI, é bem, bem relacionado à TI mesmo, a tecnologia da informação. é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem. Tô olhando aqui na. É bem, é bem voltado para, é bem mais TI mesmo, assim. Olha lá. É, eu tô vendo aqui, é bem, bem TI mesmo.
todas as coisas dele são bem, bem fortes em TI. Muito bom. Bom, hoje nós vamos então na aula 18. E como você pode ver, não existe uma fronteira aí para sua formação, vai depender do que você quer fazer, né? Vide mais o Felipe, que é historiador. A Ana tá aí? Não, acho que a Ana caiu. A Ana saiu da chamada. Ah, tá, a Ana saiu. Deixa ela voltar aqui. Opa! Opa, voltou. Ai, ai. Eu não sei, meu computador ainda está precisando de alguns drives, eu acho ainda. Ele fica caindo a internet, daí eu coloco no celular e ele para de cair. Entendi. Aqui, a ideia da aula de hoje é essa daqui, ó. Essa aula de 18. Então a gente vai continuar com transformações e modelagem. Certo? Opa! A gente fez a transformada do amount, do profit, né? Na outra aula. Exato, a gente parou aqui, ó. Isso aí, na análise. Exatamente nessa parte que a gente parou aqui. Transformada do amount versus profit. Eu coloquei que a gente. Botei assim, só no título, assim, pra lembrar, né? Que a gente tirou o zero, né? Desse cara aí, né? Sim, a gente tirou zero. Só... É isso aí, a gente está analisando apenas as informações que é possível analisar. A gente tirou zero. Agora o que a gente Perfeito. vai fazer é o seguinte.
A gente vai olhar como que se comporta essa variável, como que se comporta essa variável, para a gente poder tirar esses valores ruins aqui de baixo. Tá vendo aqui? Uhum. Esses valores Ó, mais acho que ruins. o Ricardo conseguiu entrar hoje. Cadê o Boa Ricardo? noite. Opa! E aí, Ricardo? Tá tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tudo bem. Tive problemas meu computador precisava de atualizar, Ah, entendi. então tive que fazer o restart, mas já está tudo controlado. Tudo controladinho, tudo em ordem aí? Tá em ordem. Bate um papo com o computador aí, de repente ele tá triste. Ele fica sozinho, ele fica triste. Computador tem vida, gente. Sim, Ele faz umas coisas que a gente não acredita de vez em quando. Do nada ele falha, assim. Ele é uns negócios e muito doido, muito doido. certo, Tá tudo certo, funcionando, de repente para de funcionar. É verdade. certo. Vocês vão ver, quanto mais você vai mexendo com as ferramentas, de repente acontecem uns negócios e fala assim, cara, isso aqui tem vida própria, não é possível, não faz sentido. Certo. Mas que bom, vamos lá. E você gostou da conversa com o Felipe, Ricardo? Gostei muito, muito mesmo, até porque algumas vezes me sentia como se estivesse ser o único, né, a fazer esta transição de uma área para outra, mas percebi de que é possível, Que é muito possível. é muito É historiador possível. ainda, que eu também fiquei sabendo ó, lá na conversa. Eu sabia só que ele tinha feito faculdade em Minas, né, na UFOP ali, na região de Ouro Preto, mas eu não sabia o que ele tinha feito. Aí, e faz tempo que eu tô trabalhando com ele já, desde abril mais ou menos, março, abril que a gente tá trabalhando junto e eu não sabia. E olha só, e o senhor é biólogo e está indo para análise de dados, quer dizer, a questão não é formação, né? Pode ser de humanas, exatas, biológicas, qualquer área dá para ir. Certo, professor, como eu disse naquele dia, a minha maior preocupação nos próximos anos é estudar a área de estatística e geoprocessamento. Então, eu tenho que mergulhar, seja como for, nessa área de análise de dados e fazer mapas, né? Esse que é a minha maior ambição. E estou a começar, não sei como vou chegar, mas esse é o meu desejo. Yeah. Ah, mas tem bastante possibilidade, viu, Ricardo? É aquilo lá que a gente Certo. estava comentando outro dia, tem mais dados do que pessoas para trabalhar, isso em todas as áreas. Eu estava conversando com um médico essa semana passada, acho que foi na quinta-feira. A gente estava falando, enfim, de várias coisas, até do Covid e tal, e da própria área dele, que ele atua, ele não é infectologista, é de uma outra área. E todas as áreas é a mesma coisa. Sempre tem mais dados do que braço para se trabalhar. Tem bastante dados assim nos lugares do que braço, do que pessoas para conseguirem tratar aqueles dados e transformar em informação, transformar em conhecimento, todas as áreas. Então aqui é o seguinte, nós paramos exatamente aqui, nesse gráfico aula passada. O que a gente fez foi assim, a gente fez duas transformações. Lá das total de venda, do lucro, a gente tirou, nessa análise aqui, a gente viu quem era zero, fazendo... a gente olhou, pediu para ele, deixa eu voltar na base de dados aqui, acho que é base de dados 3, 2, tá certo. A gente olhou, a gente pediu para ele aqui quem era negativo, né, quem desse erro aqui no LN, nesse tipo de transformada aqui, zerasse. Com isso, a gente gerou esse gráfico, só que quando a gente pede para jogar uma linha de tendência nesse gráfico aqui, fica esta coisa de louco, fica ruim, tá vendo aqui? E isso está acontecendo porque você tem esses dados, essas informações aqui, esses coeficientes sendo gerados com todos esses dados. E como você tem muitos zeros aqui, a reta é jogada para baixo.
Não fica no meio da nuvem, porque você tem esses caras, esses pontos jogando a reta para baixo. Quando isso acontece, esse coeficiente de R quadrado aqui, ele fica ruim. Muito, não. Até aí tudo bem? Sim, tá. Era aquilo lá que a gente tinha trabalhado. Aí isso daí serve para qualquer coisa, viu, gente? Se vocês estiverem trabalhando, vocês têm que fazer o tratamento dos dados para ver o que está acontecendo, seja na área de biologia e ciências médicas, perdão, saúde pública, no caso que o Ricardo está aí, seja na área de engenharia que você está aí, Ana. Se você começar a pegar muito, se você pega os outliers e tenta modelar com os outliers, vai ficar um inferno na sua vida, então tem que fazer o tratamento. Aí a gente tratou os dados, tirou os zeros e chegou aqui. Aí a grande questão é quando a gente faz isso, tirando aqueles pontos de zero que tem, a gente passa a fazer a linearização e a gente chega de novo aqui nesse cara. Certo? Então, eu quero fazer 2 passos hoje com vocês. O primeiro passo ele é o seguinte. Ele é a gente... Vamos ver se acho que eu vou fazer um passo hoje. Se ficar muito longo, a gente faz o passo na próxima quarta. Que é assim. Aqui, como a gente faz para tirar um pedaço desse pessoal aqui, tá vendo? Que ficou aqui, ó. Ou seja, esses valorezinhos que estão aqui, que ficam muito fora do padrão, a gente tirar para tentar dar uma melhorada nesse número aqui, tá? Para ver se ele melhora também. Essa vai ser a ideia. E para isso, a gente pode utilizar a seguinte ideia. A gente utiliza o conceito que é de construção de intervalo de confiança. A grande questão quando você olha um intervalo de confiança, quando você tem uma curva, e você vai falar qual que é o intervalo de confiança que eu tenho ali, o único detalhe que ele está por trás é uma distribuição normal. Aí você fala assim, tá, mas meus dados não tá aquela distribuição normal, maravilha. Como que eu faço para conseguir resolver isso, né? Como que eu faço para qual que é o conceito que está por trás do intervalo de confiança? O conceito é esse daqui, ó. Eu vou continuar a análise em cima desses dados transformados, só para a gente não precisar abrir outra planilha. Então, eu vou pegar uma tabela dinâmica, vou pegar esses 2 dados que eu tenho aqui, vou abrir a tabela dinâmica aqui do lado, bonitinha, e vou fazer o seguinte. Vou mostrar, a gente vai utilizar o conceito de intervalo de confiança sem precisar fazer conta por ele. Conta que eu quero dizer assim, sem precisar utilizar a fórmula, nada disso. Então, aqui eu vou jogar essa transformada aqui, que é a transformada do amount. Aqui, eu vou pedir para ele agrupar para mim. Então, eu clico com o botão direito, agrupar, e ele vai fazer as faixas de bin. Então, ele me mostra qual é o menor que ele tem e qual que é o maior. Como o menor é o 2.3, eu vou começar, então, com 2. Vou pedir para ele terminar em 10. E vou pedir para ele fazer faixas de 0,25 e 0,25. Então, o que ele faz? Ele vai de... Aí eu peço para ele contar. Eu pego a própria variável e peço para ele contar para mim. Fazer uma contagem. Quando eu faço isso, olha o que acontece aqui embaixo. Ó. Perdão, aqui em cima. Essa parte que ele criou, que é menor ou igual, é menor que 2 ou vazio, não vai ter ninguém. Porque a gente começou com 2, a partir do número 2. Então, eu vou tirar esse cara. Esse aqui é o que nós chamamos de bins, ou faixas. Aqui é a frequência absoluta. É isso que a gente tem aqui, tá? Agora, com essa frequência absoluta, eu vou gerar uma frequência relativa desse amigo aqui. Então, simplesmente pego de novo opções aqui da tabela de... lista de campos, e vou pedir para ele fazer o amount de novo aqui, vou jogar aqui embaixo. Só que ao invés de fazer a contagem, eu peço para ele ir em configurações e fazer o cálculo para mim do percentual total de colunas. Então ele vai jogar aqui como que está essa distribuição percentual. Então o que ele fez foi o 2 dividido por 328, o 2 dividido por 328, assim sucessivamente. Fez aqui. E agora eu vou levantar esse gráfico. Aqui. Tá?
Para levantar esse gráfico, inserir, histograma não, esse aqui, ó. Gráfico de coluna 2D, selecionar dados, adicionar, eu vou colocar este percentual, aqui, a série de dados, opa, o rótulo dos dados é aqui, nos meus bins. Então, o que está acontecendo? Ó? Vamos olhar aqui que ele está mostrando para mim. Se você simplesmente pegar isso aqui e der uma diminuída nesses espaços aqui, no espaçamento, por exemplo, 80, ele vai entender ao histograma, tá? O histograma, a ideia dele é ser feito dessa forma aqui. Vai diminuindo aqui. O que está acontecendo aqui? Se a gente olhar os nossos dados, a maioria, a pergunta é, onde que eu tenho aqui a maior massa de dados? Como que eu faço para utilizar a maior concentração de dados possíveis ali? Quando a gente fala de intervalo de confiança, a pergunta que a gente faz no intervalo é a seguinte: qual que é a faixa de valores que eu pego para ter um determinado percentual de valores ali dentro? Ou seja, que os valores que vão sair para mim no futuro estejam ali dentro. Essa é a pergunta que se faz, né? Então, histograma do LN diamante. Antes de sair fazendo a conta, que eu quero falar o seguinte: quando eu falo de intervalo de confiança, o conceito que está aqui por trás é uma pergunta que é a seguinte: qual, dada uma distribuição de variável aleatória, que no nosso caso lá é o ln do amount, isso aqui é a variável nossa aleatória. Então, dada uma distribuição de variável aleatória, qual é o intervalo qual é o range onde eu consiga ter uma probabilidade de encontrar um determinado valor? Essa é a pergunta. Significa intervalo de confiança. E tanto faz se esse intervalo indiferente da distribuição que você tenha da curva de densidade. O conceito dele é isso daqui. E aí você não precisa utilizar a fórmula, se você não sabe qual que é a distribuição que está aqui. Aqui tem uma distribuição mais simétrica, ok? Mas simplesmente observando a frequência acumulada onde você quer. Então você fala assim, então o que eu estou querendo dizer para vocês é assim, tá, se eu observar aqui esse gráfico e perguntar por esse gráfico assim, se eu tirar os extremos do gráfico, por exemplo, se eu brincar a partir do valor 3, que começa aqui, por exemplo, vamos trabalhar a partir do valor número 3, e pegar até o valor 8,5, que é aqui, a pergunta é a seguinte: qual que é a probabilidade de encontrar um valor aqui dentro, né? Dentro dessa faixa? Se a gente pegar a partir do valor 3, a gente vai trabalhar a partir daqui. Então, seria aqui e até o valor 8,5, que seria até aqui. Ou seja, aqui dentro, daqui até aqui, qual que é a probabilidade de encontrar um valor dentro dessa distribuição? Eita, eu digitei um menos em algum lugar. Aqui, pronto. 95%. Então, ele está querendo dizer para mim o seguinte. Fala assim, olha, se eu pegar valores, tá, que estão entre 3 até 8,5, para todos os valores de LN do amount, eu tenho 95% de chance de pegar um valor que seja correspondente à minha distribuição. Que esteja dentro desse intervalo aqui.
Fala, tá, mas eu quero aumentar o meu valor. Pode aumentar o seu valor. Se aumenta seu valor, você diminui um pouquinho a acurácia. Ou seja, o que a gente está querendo fazer aqui é o seguinte: eu quero restringir esses valores para eu poder simplesmente melhorar o meu cálculo. Cálculo da onde? Daqui. Ou seja, se aqui é o meu amount, então eu vou colocar aqui, ó, editar série de dados em Y. Em X eu tenho a amount. Então, se eu colocar o rótulos, eixos, títulos dos eixos aqui, para a gente saber o que está fazendo. Aqui. Aqui é ln amount. Aqui é o ln do profit. Certo? E aí, é isso que está fazendo. Meu Deus, o que eu escrevi aqui? Profit. Aqui. Pronto. Qual que é a ideia aqui? A pergunta aqui que a gente quer saber é o seguinte. Quando ele fala, quando eu pego valores acima de 3 para o amount, eu estou pensando para valores que a partir daqui, acima de 3. E vem para cá. Né? Acima de 3 aqui, ou seja, esses valores iniciais do amount aqui eu não vou utilizar. Agora, esse aqui é para o amount. Como que a gente faz? Frequência relativa. Esse cara. A gente faz a mesma ideia, só que a gente utiliza, ao invés do amount, o profit. Vem aqui, vou colocar para cá. Vou colocar aqui, abrir, vou vir aqui, aqui. Tiro esse cara, tiro esse, jogo aqui, faço a mesma coisa. Faço agrupar. Aqui ele começa com 0,69, então eu vou colocar com 0,5 até 8. 0,25. Aí eu peço para ele contar uma vez, peço para ele contar a segunda vez e já fazendo a configuração dos campos aqui, que é o percentual total de colunas. Aqui. Agora é só nomear e tirar esse amigo aqui. Então, vou ter aqui, a gente tem a frequência do ln de profit, e aqui a gente tem a frequência relativa do ln de profit. Isso que a gente tem. Aí a mesma coisa. A gente faz, eu simplesmente faço um gráfico. Acho que dá para fazer até com esse aqui, ó. Copiar aqui. Vou colar aqui. Aqui, histograma do ln de profit. Ponto. Aqui. Com isto feito, vem aqui em design gráfico, selecionar, editar. A gente vai tirar esses dados daqui. A gente vai colocar esses daqui. Deixa eu ver se ele pegou certo aqui. Editar. Aqui. Pronto. Aqui. Pronto. Aqui, editar. Volta para lá. Apaga. Pega esses caras aqui. Pronto. Vamos lá. Observando aqui. Se a gente pegar valores acima de 1,75, que começa aqui, até valores que vão até 7, que vai estar aqui,
Vamos ver o quanto que a gente pega, qual que é o percentual total que a gente pega. Então, aqui vai ser a soma de... Começam em 75 e vai até 7, que é esse aqui. Somou 95,12%. Ou seja, se a gente pegar daqui e vier até aqui, na sua distribuição, você monta aí seu intervalo de confiança para você, sem precisar saber qual que é a distribuição que você tem aí. É uma distribuição simétrica também, né? Certo? Uma distribuição simétrica também. Né? Quando você usa intervalo de confiança para fazer com uma curva padrão normalizada, que ele utiliza os valores lá 1.95, 1.96 e etc e tal, que ele tem para utilizar, você está simplesmente transformando numa distribuição normal. Aqui não. Aqui você não sabe qual que é a curva. Então você utiliza somente as frequências que você tem e você resolve o problema da mesma forma. Né? Só utilizando o conceito. Que geralmente é o que você mais tem. Você não tem uma curva bonitinha para suas coisas, tem que utilizar os conceitos daquilo que você possui. Bom, então a gente sabe aqui, por exemplo, que o amount vai ser de 3 até 8,5. De 3 até 8,5 que a gente vai trabalhar. Então, o que a gente pode fazer aqui? Pode fazer o seguinte. Começar a dar uma melhorada. Vou pegar isso aqui. Pegar esses dados, só para a gente não perdê-los. Se eu estivesse trabalhando com SQL, montava uma lógica, né? Ou uma linguagem de programação. Você monta uma lógica e monta uma segunda tabela. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Na mão funciona assim, ó. Você joga aqui no filtro. Esse cara vai ser de 3,5. Aqui de 3 até 8,5. Então, a amount vai ser de 3 números de filtro. A gente vai colocar que está entre é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 8,5. Pronto. Então, todos os valores que você tem agora aqui, entre 3 e 8,5. Certo? Para ver se isso é verdade, simplesmente manda classificar. Do maior para menor, viu? Ó. Tá vendo? Foi de 3 até 8,5. Ele trouxe os valores aqui do lado também. Vou fazer um Ctrl Z rapidinho. Ó. Ele mantém junto as duas células. Então, eu vou mandar ordenar aqui. E esse outro ponto para a gente vai filtrar indo de 1,75 até 7. Aqui, filtro normal, filtrar entre maior ou igual a 1,75 e menor ou igual a 7. Pronto, ele filtrou aqui para a gente. Agora, esses aqui são os dados que a gente vai trabalhar para fazer a regressão linear. Então, eu vou pegar esses dados, eu vou abrir uma nova planilha aqui do lado, vou selecionar somente isso daqui, somente esses dados, vou vir aqui em ir especial, pedir para ele selecionar somente as células visíveis daqui, dou um Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Agora, isso aqui é a tabela filtrada para a gente. Dados transformados 2. E aí aqui a gente insere. Aí tem. Vou mostrar uma maneira de fazer aqui que é pelo gráfico de dispersão e depois eu vou fazer as formuletas para vocês vão perceber que é tranquilíssimo, tá? Vou pegar o gráfico de dispersão aqui, ó. Agora aqui, colocar aqui, selecionar dados. Os valores de X, vocês estão em silêncio, eu tô achando que tá todo mundo ok, hein, gente? Tá todo mundo aí, todo mundo feliz comigo, hein? Tô
Tô aqui, tô acompanhando. Tá, Ah, tá tô... pegado hoje, mas tá dando pra acompanhar. então beleza. Ó, agora a gente deu uma melhorada aqui no gráfico, certo? Aí a gente vai simplesmente vir aqui, adicionar linha de tendência, exibir equação e o R, ele exibiu aqui pra gente. Colocamos aqui. Zero vírgula 76 para esse cara. E aqui ele tem 0,75. Ele então melhorou um pouquinho. Melhoradinha de nada, mas deu uma melhoradinha de nada. Deu uma limpeza nos dados. Tá, essa equação, essa aqui, essa equação, é a equação que você utiliza com relação a ln de amount versus ln de profit. Certo? O que a gente tem? Então, vamos pegar esse cara, vamos pegar aqui, colocar uma corzinha bonitinha aqui. Assim. Aí a questão é, para que serve isso aqui que a gente construiu? Né? Porque o que a gente construiu aqui, essa função, ela é escrita assim, na verdade. ln de profit, que é isso aqui, ele é dado por 1, esse cara vezes ln de amount. É isso que a gente tem. Opa. É isso aqui que a gente tem. E aí, o que a gente faz? Título dos gráficos, título dos eixos. Vou colocar aqui só para todo mundo, para vocês verem aqui o que a gente está fazendo para não ficar perdido. ln de amount. Não é do profit ali, professor? E aí o amount? Sim, verdade, vou arrumar. Tem razão. Aqui é amount e aqui é profit. Perdão, tem razão. ln do pro. Tá. Por que se faz uma equação dessa daí? Por que se quebra tanto a cabeça para chegar tentar ter uma coisa melhorada dessa daí e tudo mais? E aí? Para verificar se o modelo está aderente, né? Aqui a gente tentou E para que serve o modelo? Por que você quer... para a gente Por que... fazer uma previsão. Isso, exatamente. O modelo ele vai servir para fazer previsão. Se o modelo não servir para fazer previsão, só fica como masturbação mental. Você vai perder um monte de tempo para ele, para fazer aquilo ali, e não vai utilizar para nada, assim, entendeu? Então, quando você tem uma modelagem, você consegue, então, fazer previsão futura. Essa é a ideia que você tem. Pode perguntar, Ana. Não, é tipo 0,76 é bom, né? Pra gente consegue Sim. fazer uma modelagem, uma previsão boa, né? Sim, pode usar esse negócio que tá bom. Tá. Se essa for sua pergunta, sim. Tu utilizava algum valor de referência pro R2, assim, 0,6 ainda tá valendo, 0,7... Depende do negócio. depende da sensibilidade, né? Sim, por que eu tô falando depende do negócio? Seguinte, vou utilizar você como exemplo no seu trabalho. Como você trabalha com máquinas, né? E se você for pensar em aferição, como a máquina está funcionando, se os sensores estão funcionando ou não, quando é um trabalho bem máquina, então esse R aí pode até ser considerado um R baixo, trabalhando com máquina. Então, por exemplo, você está medindo se a máquina está
se uma peça está sofrendo desgaste ou não, né? E você está Certo. medindo o tamanho dela ali por algum sensor. Um- Ajustar um modelo que dê um R desse tamanho é ruim, porque a máquina é muito precisa, trabalhando com alto grau de precisão mesmo. São ferramentas precisas, né? São, né? Tornearia precisa, digamos assim, né? As ferramentas de precisão. Agora, quando a gente está trabalhando com coisas que não são máquinas, que estão envolvidos humanos, como por exemplo venda, toda a parte que o Ricardo trabalha na área de ciências biológicas, a mesma coisa, entendeu? Aí, um R desse daí pode ser alto, não necessariamente não é ruim. Né? No nosso caso aqui, isso aqui é extremamente alto. É alto, muito, alto, maravilhosamente alto, que está trabalhando com vendas. Tá? Então, Sim. assim, tá bem legal. A gente conseguiu, ajustou muito bem esse negócio aqui. Tá bem bacana. A pergunta é, o que a gente faz aqui? Uma coisa dessa. Como que a gente utiliza isso? Porque aqui a gente chegou numa curva genérica, chegou para todos os valores possíveis lá, certo? Uhum. E aí nós tínhamos feito com outras análises, nós tínhamos feito umas coisas assim. Cadê Isso. as nossas análises? É essa aí. Cadê aqueles box plots absurdos que a gente estava mexendo com eles? Ah, sim. Eu acho que é lá na análise. É esse aqui, né? Na análise 7 tinha esse box plot, depois a gente fez o box plot de... Deixa eu ver se tá aqui no 8. Não. Ué, sumiu aí. A gente tinha feito uns box plot. Era embaixo desse aqui, ó. Esse. É aqui. Sumiu. Tu quer ver o meu aqui? Que eu Sim, tenho? coloca aí. Deixa eu compartilhar Acho que eu não aqui. salvei na hora. Deixa. Acho que foi aqui na 7. Ah, beleza. Vou compartilhar aqui. Aí. Deixa eu abrir aqui, fechar aqui, aumentar aqui para vocês. Esses aqui, né, do Isso. amount. E esse aqui que foi o... Ficou bem significativa a diferença. Sim. Que era do profit. Aí ali a grande questão é assim, para que eu utilizar essa curva que a gente fez? Pra gente tentar olhar para frente aqui, abril, maio, que nem a gente tinha feito aqui em cima. Eu A acho que foi pergunta é nesse assim, ó, aqui. quando que você vai usar essa curva? Quando eu vou usar? Porque imagina assim, a pergunta é a seguinte, pedem para você fazer um orçamento para os próximos 3 anos para isso daí. Uhum. Você tem todas as informações, fala assim, pessoal, Ana e Ricardo, façam um orçamento para a gente aí para os próximos 3 anos. Então o cara tá querendo um forecast, ele tá querendo saber o futuro, como ficaria. E nesse orçamento, o que você vai falar para ele é assim, tá, qual que vai ser eu preciso saber qual que é uma estimativa de lucro que a gente vai ter para os próximos 3 anos, segundo essa base de dados que vocês têm. Isso daí é tudo que a gente estudou. Bom, então a primeira coisa que a gente já começa pensando, olhando esse gráfico, a gente não vai utilizar toda a base de dados, a gente vai utilizar a base de dados de outubro a março 19. Uhum. Porque é onde o Profit funcionou, onde as coisas começaram a mudar. Você não vai jogar tudo. Então, ali. Tá vendo aqui, ó? Entre outubro e março 19. Tá, a partir disso, como que você faz para fazer essas previsões? Aí a gente vai ter que voltar na base de dados e olhar por categorias. Porque a gente sim. não fez isso até agora. Não. Então, minha pergunta é assim, ó. Onde que a gente usa aquela função? Aquela função ela é utilizada quando você faz todas as previsões para todas as categorias. Aí você pode utilizar frequência, pode utilizar média, pode usar desvio padrão, pode usar
próprio modelagem, mas para cada categoria individual você faz isso aberta no tempo a partir de outubro, pensando no amount de cada um delas, certo? Você vê como ela funciona. Aí para cada amount que você tem, então, por exemplo, a gente pega os amounts a partir de outubro 18 para cada categoria que tem ali. Então, acho que era 5 categorias diferentes, né? Então, eu não me lembro se era 5 ou não, mas eu lembro que tem uma quantidade de categorias. Você faz um estudo para a primeira, para a segunda, para a terceira, todos levantando a série temporais de todos e vendo como que fica, como que dá para prever o próximo amount. Por aqui, por exemplo, parece uma coisa boba, mas se a gente olhar por aqui, dependendo como que você abrir esse LN do amount por categoria, como as médias estão bem próximas uma das outras, é praticamente constante esses valores médios, a pergunta é, não dá, por que não se fazer por média? Aqui já dá, Sim. entendeu? Utilizando essa média de LN do amount. Tá claro Tá. isso? Não é a média do amount, mas a média do LN dele. Porque é praticamente constante de outubro para cá, tá vendo? De outubro até março. Aí faz sentido. Entendeu? Vê. Entendo. Aqui eu poderia fazer, porque é indiferente, é uniforme. Exatamente. Entendo. E aqui O problema é esse cara aqui, né? E aí Não, esse cara tem, né? Tem, assim, aqui uma como que, uniformidade. mas como que você calcularia esse cara? Aí você utiliza a função. Tá, eu vou fazer uma pergunta. Quer ver? Quer ver? Daí, aí tu comentou comigo, eu não olharia setembro para trás, né? Aham. Eu não estaria sendo otimista na minha análise? Não. A questão que eu estou vendo aqui não é que uma sazonalidade, mas uma mudança de estratégia da empresa. Ah, ok, entendo. Entendeu? Para você. Mas eu não tenho essa informação para saber se foi a estratégia. Não tem. Como a gente também não tem a informação que é sazonalidade. Eu só fui mais otimista por isso. Digamos assim. Não, essa é a dúvida, né? Porque Aí você teria que. Aí, como a gente não tem essa informação, teria que ver quem é o dono da base e perguntar para eles. Eu tô indo atrás, eu tô assim, pensando muito numa mudança de estratégia da empresa, porque aqui em abril 18 é muito diferente de março, entendeu? Aqui, ó. sim, O março, entendi. o março continua para cá. Então, ter uma sazonalidade que isso aqui vai cair de uma vez, vai mudar o comportamento dessa forma, acho muito difícil. Agora, uma mudança de estratégia, eu acho mais fácil. Só por isso, Tá. tá? Mas, de novo, é somente uma suposição. Não há certeza porque não se tem nós não perguntamos isso. A gente não sabe nem para quem perguntar isso. Nessa base de dados, né? A gente não tem para quem perguntar sobre isso. Mas eu partiria desse pressuposto. Utilizaria daqui para frente, para o amount, para cada categoria, categorizando cada uma delas. Aí você faria, por exemplo, para o próximo mês, entendeu? Faria um cálculo para o próximo mês dessa média e ver como que ficaria essas distribuições aqui. Ou seja, para você ver essas distribuições para cada um deles, é a mesma história que a gente fez anteriormente para achar a ideia de intervalo de confiança. Falar qual que é o máximo e qual que é o mínimo. Entendeu? Para eu ter qual que é o percentual que eu tenho ali dentro, a grande massa. Porque vai ficar vai saber através disso daqui. Então você vai conseguir ter o próximo mês. E o próximo. E o próximo. E o próximo. Com isso, você está trabalhando com os amounts. Aqui. Só que para você calcular o profit, aí a gente utilizaria a função que seria essa daqui. Porque se eu faço uma previsão para o LN do amount, por cada categoria, a gente pode simplesmente, então, utilizar essa função geral para calcular o profit. Isso é uma opção. A outra opção é calcular uma relação entre LN de profit e LN de amount para cada categoria. E aí você faz dessa forma aqui mesmo, tá? Só que daí a gente faria por categoria. O que eu estou falando por categoria? Categoria é isso aqui, ó. Iria aqui, por exemplo. A gente não tem categoria aqui?
Eu acho que na B3. Na B3, né? Chega, coloca na B3, aqui, ó, ele tem os amounts aqui. A gente teria que jogar o LN do amount, não poderia esquecer disso. Tá certo? Jogar os LNs do amount. E já que tem a safra aqui, então fazer isso daqui por cada... Não, sub é muito. Fazer isso daqui por cada uma dessas 3 categorias. Ainda bem que só tem 3. Você fazendo para cada uma dessas 3 categorias, utilizando os amounts da vida junto com a safra, você consegue ver como que ficaria o seu profit. E aí, de novo, você pode fazer simplesmente utilizar a equação geral ou abrir uma função de cada uma dessas daqui para cada categoria. E aí você tem o LN de profit. Então, onde que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar ao seguinte. Vamos supor assim, que você chega para uma determinada categoria e você calculou o LN de profit que deu 2,65. Tá certo? Então, como que funcionaria? Categoria. Aqui seria, por exemplo, melhor, safra. E aqui seria assim, 1/4/2019. Aí, 1/5/2019. E aí vai. E aqui seria, por exemplo, Electronics, assim. E aqui você chegou 2,65. Aqui você chegou 3,69. E aqui foi. E assim vai. Isso aqui é o LN. Certo? Do amount. Faz sentido? Tá. Por categoria, por Safra. Aí você teria aqui Isso. Esse aqui seria por Electronics. E aí, como que seria para você calcular o amount de Electronics? Então, vamos lá. Para calcular, seria assim. Se eu tenho aqui ln de x é igual a b. O que é ln? Isso aqui é log na base e de x igual a b. Certo? Ou não? Tudo bem vocês aí com essa notação? Sim. Tudo. Tá? O ln nada mais é que o logaritmo neperiano, que logaritmo de e de x na log de x na base e que dá b. Essa é a ideia. Aí como que isso daqui pela definição de logaritmo seria uma coisa mais ou menos assim: e elevado a b que dá x. Todos concordam ou não? Sim. A definição de logaritmo. Sim. Tá. Se a gente faz a previsão aqui de um valor de 2,65 e eu quero saber qual que é o amount nesse caso é o meu x. Certo? Porque a gente está fazendo assim para ele. ln de amount. ln de amount. Estou falando. Ota, nós. Aqui. E aqui esse cara seria o próprio amount. Esse B é o que a gente calcula por categoria, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer é, isso aqui é exponencial disso aqui. Uhum. Aí a gente chega no valor que a gente quer. Tá certo aí? Certo. Certo? Tá bom. Aí, vamos supor que eu quero calcular o profit. O meu LN de profit, ele é calculado como? Por essa função aqui. 0,8771 igual 8,8771
né, 0,8771 vezes o ln desse cara menos 0,8972. É isso aqui. Utilizando essa função. E aí, quem que eu calculo? O profit. O profit vai ser E, ou seja, né, exponencial E elevado a ln de profit. Esse cara aqui. A gente tem que calcular. Aí você vai calculando o profit para cada cidadão que você tem. Tá claro isso? Então, o que a gente está fazendo? Quando você faz... Para que serve essa função? Essa função serve exatamente para relacionar linearmente o amount e o profit, no caso como ln, que a gente conseguiu uma linearização bacana. Aí a gente faz a previsão de cada categoria em função como se fosse ln, calcula o ln de profit por aquilo que a gente modelou, e aí você tem o lucro em cada situação para cada mês. Esse aqui seria o lucro esperado. Tá. Tá claro isso? Tá. Tá. Esse é o lucro esperado. Lucro esperado o quê? Médio. Lucro. Médio. Essa curva aqui é uma curva média. Uhum. Então, significa que quando eu estou calculando isso daqui, você está calculando, você está chegando para a pessoa e falando assim, ó, em média, eu espero ter, em abril, para o eletrônicos, um profit de 4,17. É isso que você está falando pro cara. Entendeu? Você está falando isso para a pessoa. Isso aqui é um valor médio. Tá? Não é isso aqui não é um valor certo que você vai acertar no cu da mosca. Exato. Ele tem uma variação. E essa variação ela vai estar relacionada com quem? Ela vai estar relacionada com aqueles dois, com essas duas coisas que a gente fez aqui. Ó. Ou seja, a gente pode ter um valor que varia entre 3 e... Aqui, para quem que é isso aqui? Isso aqui já é profit. Isso aqui é amount. Então, eu posso ter entre 3 e 8,5 para o amount. E eu posso ter entre 1,75 e 7 para o LN de profit. Dentro disso daí que a gente está trabalhando. Quando a gente faz isso daí, a gente está pegando 95% de probabilidade de encontrar os valores. Porra, mas encontrei um valor fora. Ué, porque você tem 5% nas duas distribuições de encontrar um valor fora. Faz sentido para vocês? Sim, sim. Então, uma curva média. É o que eu geralmente faço, né, pro tempo entre falhas, né? Eu dou um valor esperado, um valor médio esperado, e também tem esse intervalo de confiança, né? Ele pode ficar fora, pode, mas dentro de um intervalo aí de 90%, de 5% ou 10%, né? Dependendo. Sim. Então, esse conceito é fácil para mim de entender. Legal. Ricardo? Sim, professor. Entendeu? Sim. Tenho também usado um pouco, né? Já ouvi falar do intervalo de confiança. Sempre parte do pressuposto, intervalo de confiança, ou 95% de intervalo de confiança. O pessoal usa muito isso. Sim, quando é estatisticamente significativo, então nós olhamos para esse intervalo de confiança, nesse intervalo de 95% no intervalo de... É isso? Sim, 95% no intervalo de confiança. Então, controlamos os valores, né? Que geralmente o intervalo de confiança que nós usamos, os professores recomendam que não tenham muita... os valores, né? Os extremos não sejam muito altos.
É necessário que um intervalo de confiança seja, os extremos estejam bem próximos para ser mais significativo. Sim. Quanto maior for esse percentual aqui, ou seja, quanto mais próximo de 100 ele for, mais, mais, mais você vai conseguir pegar a informação, só que menos acurado fica dependendo como é essa curva. Por exemplo, o que eu faço lá na empresa, ele geralmente, quando eu coloco o intervalo de confiança, ele me dá o valor esperado, aí ele soma uma quantidade, né? E ele abre esse intervalo, por exemplo, o valor esperado de tempo médio de falha do equipamento é 500 horas. Quando eu coloco o intervalo de confiança, ele bota 700 e 700 horas no superior e 400 horas no inferior. Então eu tenho todo esse. Eu sempre falo pro pessoal, né? Esse é o nosso valor esperado, de 500, mas ele pode variar de 700 a 400, né? Isso. Então eu entendo isso como intervalo de confiança. Para mim é bem conhecido assim. Perfeito. Isso e assim, muitas vezes é difícil, dependendo com quem você está trabalhando, a pessoa entender isso, no sentido que as pessoas gostam de coisas muito determinísticas. E isso aqui não é nada determinístico. A gente está trabalhando com estatística e se torna probabilístico a maioria das coisas. Eu Até o tinha. Ricardo. Pode falar, fala aí. Você tinha? Não, eu. Antes de estudar, né, confiabilidade, né, e botar a estatística assim de forma mais na prática, eu também tinha uma dificuldade, sabe, de entender, olha, isso é uma probabilidade, a gente está calculando e isso aqui é o esperado, mas não quer dizer que vai acontecer, né? Pode estar dentro desse intervalo que a gente calculou, mas ele pode ficar fora, né? Tem aquele 0,01% de sair, né? E eu demorei um tempo, assim, para, vamos dizer assim, mudar essa mentalidade, porque, bem como tu diz, professor, o pessoal quer resposta. Eu quero aqui os centavos, quanto que eu vou gastar, quanto que eu tenho que projetar aqui de gasto, quando que eu vou ter que parar minha máquina, não, eu quero aqui a hora, o minuto. Então é complicado, assim, nem tu falou, explicar pro pessoal, olha, isso aqui é um esperado, pode não acontecer, e como pode acontecer antes, né? É difícil, Sim. né? Daí parece que tu não tem credibilidade, né? E os caras assim, tá, mas tu calcula esse monte de coisa aí pra quê? Para te dar um caminho, para te dar um norte, não para te dizer o que tu tem que fazer da tua vida. Por isso, o intervalo de confiança é mais informativo do que o valor do P. Nós usamos esses dois valores. Temos o valor de P significativo e intervalo de confiança. Sim. Então, quando fazemos análise com base no intervalo de confiança, ele é mais informativo porque te dá um intervalo de valores que aquele evento pode ocorrer. Né? Sim. Pela colega Ana, e mesmo pela vantagem do valor ou da análise com base no intervalo de confiança. Sim. É isso mesmo. O que. Pode falar, Ricardo, desculpa. Quando fazemos análise com base no intervalo de confiança, é mais informativo, porque nos dá um conjunto de valores, né? O mínimo e o máximo, que aquele nosso evento pode estar contido. Né? Então, quando é assim, o intervalo de confiança é mais informativo usarmos na análise de dados do que usar o valor de P, um outro valor que também usamos para ver a significância, né, de um dado acontecimento, que ele só diz que nessa situação o valor de P tem que ser menor que 0,005.
fora deste valor ou quando o valor for maior, não é significativo. Isso limita-nos a análise. Então, no intervalo de confiança, nos dá essa margem de que no intervalo de 500 a 700, o nosso valor pode ser 600, e 602, 603, né? Por aí. Sim. Isso aí. Geralmente, Ah, geralmente eu uso o intervalo de confiança porque daí eu falo em cenários, né? Ah, esse uhum. aqui é o cenário otimista, esse aqui é o cenário esperado e esse aqui é o pessimista. Aí o pessoal gostou mais, sabe? Quando eu comecei a usar essa nomenclatura, vamos dizer assim. Ah, Que daí eles ficam mais confortáveis, assim, ó, pode acontecer de ficar em 700, que é ruim, daí, vamos dizer assim, uhum. como pode chegar a 400, daí é uma coisa bem otimista. Aí a gente consegue fazer alguns cálculos, né? Daí o pessoal Mais fica mais calmo. aberto com cenários, entendeu? Eu chamo de Sim. cenário, cenário otimista, pessimista e esperados. Mas é essa a ideia. É trabalhar com a linguagem das pessoas, é isso aí. Você entende a matemática e traduz na linguagem que eles conseguem entender. Perfeito, Ana, é isso mesmo. Você está fazendo muito certo. Exatamente isso. Isso aí. Transforma na linguagem que a pessoa consegue entender. Ricardo, você estava falando do p-valor, né? Que é a significância. O p-valor, uma forma de você fazer uma pequena. Eu vou chamar de um pequeno cálculo dele, mas pelo menos ter uma estimativa do p-valor é pegar o intervalo de confiança, um menos o intervalo de confiança. O que significa isso aqui? Só para a gente ter uma ideia. Quando você falou assim, né? Ah, deixa eu calcular o p-valor, eu estou utilizando 5% de significância. Se eu encontrar menor que 5%, tá ruim, não é isso? Sim. Significa o seguinte, tá vendo essa distribuição aqui na frente? Isso daí para você também, Ana. Só para a gente fazer um rápido conceito desse cara aqui de p-valor, que é a significância, né? Isso aqui é significância. Eu já ouvi bastante o p-valor em estatística. Ele funciona assim, ó. Se eu pegar um valor aqui dentro, qual que é a probabilidade de que ele seja, que esse valor, tá? Pega um valor aqui dentro. Qual que é a probabilidade que esse valor esteja até 95% da minha distribuição, começando a partir da esquerda para a direita? Então significa o seguinte: se eu jogar um dado para cima e ele sair, e eu fizer um cálculo desse p-valor, ou um cálculo estatístico, e ele sair, por exemplo, 7,6, ele vai estar aqui. Estatisticamente, ele está uma porcaria 7,6. Por quê? Porque até aqui, vamos colocar assim, daqui até aqui, mais ou menos, eu tenho 95% dos meus dados aqui dentro. Eu peguei um valor que ele está acima desses caras, ou seja, ele está fora do conjunto todo. Então, esse intervalo de significância é como se ele fosse, aqui a gente brinca de intervalo de insignificância, né? Ou seja, se eu colocar 5% aqui, que nem esse cara que está 4,885, eu estou querendo dizer assim para ele, olha, eu estou pensando num intervalo que tem 95% dos valores. Se eu pegar alguma coisa que for um p-valor de 3%, significa que eu estou pegando a rabeirinha da curva, tá muito ruim para mim esse cara. Eu não estou caindo dentro da minha grande distribuição, ficou um valor muito fora. Então para mim não funciona, esse valor é ruim. É essa a ideia que ele está falando de intervalo de significância. Ele vai usar para fazer teste. Os testes F, teste T, teste Z, teste F de Fischer. Em biologia ainda dá para fazer muito teste F. Depois, quando você começa a trabalhar com grandes Ah, não. fala, grandes massas de dados, aí você vai ter que trabalhar com teste Z. E a partir de 30, 40 amostras, o teste T ou o teste F já se acopla a uma normal, a distribuição deles. Mas enfim, voltando na ideia aqui que eu estava conversando com vocês,
que a gente vai fazer? Então é o seguinte. Isso aqui ficou claro para hoje? Essa ideia, eu nem lembro. Deixa eu voltar aqui onde estava, pessoal. Aqui. Até aqui, ok? Sim. Tá bom. Então, Tá. qual que vai ser a ideia quarta-feira? A quarta-feira que vem, a gente vai pegar aqui, a gente vai abrir esses caras e vai fazer um pouquinho a gente vai calcular o amount para esses caras aqui através do LN e vai fazer uma projeção para futuro por categoria. E aí a gente vai calcular para cada uma desses amigos aí, cada uma dessas categorias, qual que vai ser o profit. A gente vai ver se a gente vai precisar calcular uma função nova para cada uma deles ou a gente vai utilizar aquela geral. Como que a gente vê isso? Calculando. A gente calcula para os 3, por exemplo. Né? Calcula uma função para cada uma. Se essas funções que a gente calcular ficar muito diferente da geral, utilizando a partir de outubro, lembrando disso daí, para fazer essas previsões, se ficar muito diferente da geral, a gente utiliza as novas que a gente criou. Se não, a gente utiliza a geral, a função geral. Só um detalhe que é importante, que eu estava me esquecendo que eu queria falar com vocês hoje. Quando a gente calcula uma coisa dessa aqui, ó, isso aqui é legal, viu, Ricardo? Isso aqui é importante, Ricardo. Isso aqui, ó, esses números aqui, quando a gente calcula pelo gráfico, eles são legais, tal, e ajudam bastante, só que eles começam tá vendo que ele é limitado aqui a 4 casas decimais, tá vendo? Aqui ele se limitou a 4 casas decimais. Dependendo do que você for fazer, isso é bom ou é ruim. 4 casas decimais pode ser bacana, ou 4 casas decimais pode ser uma porcaria para você. E aí o que acontece? Para calcular os coeficientes da reta, tem 2 funções aqui no Excel. A primeira função se chama inclinação, que é o coeficiente angular da reta. Essa inclinação, que é uma função aqui Excel, você só precisa o que é o y conhecido, o que é o x conhecido. O y conhecido, nesse caso, para a gente é o profit, que é o y conhecido, e o x conhecido é esse cara aqui. Feito isso, ele calculou o coeficiente da reta. Tá vendo que é bem parecida com esse? A única diferença é que aqui você consegue ter mais casas decimais calculadas. Tá? E aí vai depender do qual grau de refinamento você precisa. Tá? Então, isso daqui é o angular. Aqui você tem o linear. O linear, o coeficiente angular, linear é conhecido como intercepção. A mesma coisa, y conhecido, x conhecido, ou seja, os 2 dados que você tem, ele te calcula. Aqui, pode perceber que com 4 casas decimais, ele fica igual aquele lá. Ó. Deixa eu colocar 4 casas decimais só. 8972. 8972. Isso aqui é uma coisa mais refinada, ele calcula mais aqui. Aqui ele não dá isso. Tá? E aqui o último é R quadrado. R quadrado. O Excel também tem uma funçãozinha que se chama R quadrado. Tá? Ou seja, aqui coloco o Y conhecido, coloco o X conhecido, que são os dados que você tem da matriz, e voilá. Professor, eu ia te perguntar que a gente tentou fazer lá era do polinômio, eu acho, né? Uhum. E hoje a gente consegue ter esses dados mais, assim, com maior casas decimais só nessa linear, né? Lá do polinômio a gente não consegue calcular pelo Excel assim, né? Não, exatamente, essa é a questão. Ele te dá uma ideia como que é, ainda mais se for números muito grandes. Ele vai truncando as casas decimais. Aí, Ana, que entra um detalhe, né? Aí ou você usa um outro pacote,
Ou é que lá na frente a gente vai ver como que a gente faz para calcular isso aqui. Uhum. Como que a gente faz para calcular essa reta? Isso aqui é calculado em cima de um conceito que começou com Laplace, se não me falha a memória. Com Gauss, Laplace, que a ideia é o seguinte: você minimizar o erro quadrático. Como que você faz para chama métodos mínimos quadráticos, né? Como que você faz para minimizar o erro entre uma função que você está querendo e que você quer modelar e os dados que você tem. E Tá, aí, eu lembro que a gente tem aqui no Excel, ai, não vai ser o Solver, eu acho, ou alguma coisa assim que a gente consegue calcular, né, os mínimos. Eu lembro que tinha alguma coisa no Excel que a gente conseguia ó, achar ó, o alfa, o beta, alguma coisa assim. o Excel ele calcula para você o seguinte: o Solver dá para fazer algumas coisas, só que ele tem uma regressão no Excel que dá para fazer regressão linear múltipla, Isso, acho que era regressão, dá pra fazer regressão, isso mesmo. tá? No Excel você tem várias maneiras de achar esse cara aqui, ó, esses dois caras. É, mas Você tem assim, que, o polinômio a gente não consegue, né? não, Eu tentei entrar lá aquele dia e, sei lá, tentar colocar mais casas, alguma coisa na equação, ele não dá. não dá. Aí o que a gente precisa É fazer? limitado. Aí a gente precisa pegar o método que está por trás disso daqui, porque por incrível que pareça, para chegar nesses valores ou nisso daqui, o Excel é rápido pra caramba para fazer isso, porque isso aqui é uma fórmula matemática. E a gente consegue abrir essa fórmula, entendeu? Só que a gente chega numa Uhum, fórmula. E essa fórmula matemática, ela é calculada, tá. Só que quando você quer outros polinômios, o que que a gente faz? Ou a gente começa do zero na álgebra, joga lá e se for se é um polinômio tranquilo, você vai ter resolução algébrica, senão você vai ter que fazer alguma coisa via cálculo numérico, ou criar alguma coisa como a gente fez aqui. O que a gente fez aqui? A gente gerou uma reta a partir de uma transformação matemática. uhum, Você percebeu? sim, Primeiro a gente fez uma transformação de uma variável, fizemos uma transformação de outra variável, aí a gente juntou na dispersão essas duas variáveis e em cima dessa dispersão que saiu uma reta. Sacou? sim, saquei. Mas Então, assim, tô falando. pensando, existem ferramentas, mas tipo, eu imagino que o R consiga nos dar isso, né? Essa equação. Tem algumas outras ferramentas que não são tão limitadas quanto o Excel, né? Tem É. sim. Não, Dá, só para. dá pra fazer. Nem todas. Nem todas as funções você vai conseguir achar valores. Tá. Então, assim, Não, um tranquilo. polinômio com grau 2 grau 3 você vai. Agora, quando quer ver coisas que vão ficando difíceis? Quando você tem, por exemplo, oscilação. Quando você Uhum. tem, por exemplo, séries temporais via Fourier de série de seno e cosseno. Aí você tem que pegar uns pacotes mais específicos ou então fazer algumas programações. Porque dependendo do que Certo. você tem, você não tem um pacote pronto. Você vai ter que literalmente abrir a partir do conceito e tentar chegar em algum lugar. Por isso que daí utilizam as transformadas. Porque muitas Certo. vezes começa a ficar tão complexo o negócio que é mais fácil você transformar as variáveis em alguma coisa e tentar linearizar esses coeficientes, digamos assim. Você lineariza os coeficientes, né? E aí, Hum. pô, fica mais fácil fazer as continhas do que pegar uma álgebra e começar a abrir. Perfeito. Não, Vai é ficando mais isso que eu ia te difícil. comentar, né, professor? Porque assim, no linear, fica mais fácil, né? Dessa forma que ficou muito mais fácil para a gente calcular, encontrar. Bem como falou, fez a transformada, fez várias coisas para chegar aqui. Mas assim fica muito simples, né? É muito mais prático tu pegar e jogar um valor nessa equação, né? É, fica mais fácil para fazer a volta Uhum. depois. Uma coisa que o Ricardo talvez vai precisar fazer na vida dele, isso é bem provável, Ricardo, é a propagação do erro dessas coisas, tá? Não sei se provavelmente você vai precisar fazer, ainda mais no meio científico, é fazer a propagação do erro disso aqui. Ok. A propagação do erro que eu tô querendo dizer para você é o seguinte:
você fala assim, tá, esse profit aqui ele pode ser 14,17 aqui, 14,16, né? Mas quanto que ele pode variar para mais e para menos, entendeu? Você tem que abrir esses erros aqui, esses desvio padrão, que vai ser o que a gente chama de propagação de erro. Provavelmente você vai ter que fazer isso. Para fazer dependendo se você for trabalhar no mestrado, a hora que você for modelar, você vai ter que fazer a propagação do erro. A Ana precisa só reduzir custo. Se ela mostrar a propagação de erro para alguém, o pessoal vai ignorá-la. É isso Né? aí. Mas você para publicar, você precisa fazer a propagação de erro aqui. Tem uma aula junto com o Felipe, eu não me lembro qual aula que é. Eu até cadastrei vocês lá. Qual é Obrigada, professor. que eu fiz a propagação de erro com ele, que ele pediu para ele queria saber como que era a propagação de erro, a gente fez lá. Mas lá na frente aqui a gente pode fazer também, mas lá para frente. Porque a gente vai ter que usar Não, derivadas parciais para fazer essas coisas. eu acho válido, né, professor? Porque assim, é bem como tu falou, depende do meio, mas é bom, né? Mostrar, às vezes nos questionam, né? Quanto que, quanto que isso, né, pode dar errado, o que pode sair fora. Eu acredito que é tudo ferramenta que nos ajude, sabe? Propagação de erro, desvio, intervalo de confiança, é tudo coisa que auxilia na tua explicação, né? Na tua defesa aí da tua análise, né? Sim. E a gente não fez até agora matemática. A gente não abriu função matemática até agora, né? Isso já deu para perceber, né? Mas a princípio tá tranquilo aí. Vocês estão entendendo aí os conceitos, né? Uhum. Claro para os senhores aí? Professor, Ah. eu não sei se aqui no Excel nós fazemos essa regressão simples, não faz regressão múltipla, é isso? Dá para fazer sim. Vou ver se eu Dá? acho um É? exemplo. Vou ver se eu acho um exemplo para gente ver regressão múltipla. Mas Ok, ele tem como calcular sim os coeficientes da regressão múltipla. ok. Aí, Ricardo, deixa eu até voltar no Excel. Quer ver? Vê se no seu Excel tem o seguinte. Você vai no dados, Sim, análise de dados. Vê se aparece isso daqui para você, ó. Essa caixinha onde eu tô te mostrando aqui. O meu não tá habilitado. Tem- não, também Era não. análise de dados. Eu sabia que era alguma coisa que tinha. Dá Se pra o, ir se o aqui de no. vocês não está habilitado, a habilitação é da seguinte forma, me acompanha aí, ó. Vai em arquivo, aí você vai em opções, lá embaixo aqui, onde vocês estão vendo aí, ó. Arquivo, Uhum. opções. Ele vai abrir essa caixa aqui para vocês, certo? Vocês vão escolher suplementos, tá vendo aqui? Eu vou Sim. colocar um whey protein aí no cara. Aqui, ó, suplementos. Aí desses suplementos, aqui embaixo vai ter o gerenciar, tá vendo? Suplementos do Excel. Aqui. Aham. A hora que vocês colocarem suplementos de Excel e colocar ir, ele vai aparecer essa caixa de suplementos para vocês aqui, ó. Aqui. Uhum. Esses aqui são os famosos, aqui são o whey protein do Excel aqui, o suplemento alimentar deles. Você pode assinalar todas as caixinhas, as 4 que tem, dá OK. Assim que você fizer isso, ele vai instalar uns negocinho para você. E aqui em dados, ele vai abrir isso aqui. Análise de dados e o solver. Ele vai abrir o desenvolvedor Tá. também, aqui nas coisas de desenvolvedor, mas em dados, vai abrir análise e solver. Aí, Ricardo, dentro dessa caixinha de análise de dados, a hora que você clicar, ele aparece aqui várias coisinhas em Excel. Uma delas é regressão. Essa regressão aqui, ele faz regressão múltipla também. Ricardo tá aí? sim, professor, tô. Ah, tá. Ok. Ele faz regressão múltipla também. Ok. O meu habilitou aqui certinho. Eu lembrava que tinha algo que a gente
que a gente selecionava ou colocava ali, habilitava que tinha como fazer as correlações, fazer outras análises. Aí ele cria uma planilha, né? Quando Sim, tu usa ele, ele cria uma planilha nova, né? Com os resultados. sim. Ok, né? Estou correlação. Achou aí, Ricardo? Não, ainda. Quer ver? Compartilha sua tela aí comigo. Quer ver? Já vamos já matar isso daí. Já resolver. Você tá com. Aqui. Essa aqui é. Aí. Essa aqui é a sua, né, Ana? Que é da Ana. Essa Deu é a minha. certo. Então, deu certo aqui já. Dados, tá ali, ó. Análise de dados. Beleza. Ô, Ana, se você pegar, for ali em regressão, colocar as informações das duas coisinhas, você coloca em regressão, dá ok. Isso, ó, Y de entrada e X de entrada. Você vê quem é o seu X e quem é seu Y. Esse daí é o X. Você tá pegando, você tem que pegar o Y. Vamos botar desse aqui então, que. Isso. Vamos Esse é o ver. Y, desce lá, seleciona. Vamos ver. Peraí. Trancou. Ah, tá certo aqui. Ah, não, tá aqui. Peraí. Vamos lá. Ver se ele. Ai, tem que arrastar, não acredito. Tá. E agora vamos no X, que é o amount. Opa. Ah, é isso aí. Peraí que eu tenho que ir lá na outra. Aqui. É. Ricardo, vai compartilhando a tela com a gente enquanto isso aí tem que eu ajudo a. Tem que eu faço igual Feito. Vamos ver. Tem isso. mais alguma coisa? Quer botar um Isso. intervalo? Aí, ó, isso daí é assim, ó. Se você quiser colocar o nível de confiança, que ele vai pegar os dados, que é o padrão 95. Constante zero significa o interceptor lá, o coeficiente angular da reta, você está colocando ele no zero. Entendeu? Você está mandando ele zerar. Então você não quer isso. Aí você coloca como nova planilha mesmo. Aí esses resíduos você pode mandar ele colocar para você. Então, colocar o resíduo padronizados, plotar resíduo, ajustar linha no resíduo, tá certo? Ele vai Tá. soltar um monte de pequenos gráficos para você aí, Sim. que já vai ser que já vai dar para servir como análise, né? Ah, ele não deixa botar a linha de ajuste aqui, que estranho. Vamos ver. Deixa eu botar esse. Ó. Ou tu bota os resíduos Padronizados. padronizados. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Era isso aí, né? Uhum. Ok. Era isso aí. Bah, nossa, faz anos que eu não faço isso, porque eu fazia isso antes quando não tinha o software. Aí o que acontece? Se você olhar as primeiras estatísticas da regressão aí, o R Ah, quadrado tá lá em cima, 0,76. Tá vendo? isso aí. Foi o Aham. que a gente calculou. Aí ele tem Só confirmar aqui. Vamos ver aqui. Tá aqui, 0,7638. 0,76, tá aí. E para onde foi a minha planilha? Ah, não. Vamos ver, cadê minha planilha nova? Ah, tá aqui. Vou vir pra cá, deixa eu puxar pra cá. Aí você Então tem tá aí o R, né? isso. Aí os Aqui coeficientes. tá os coeficientes. Perfeito. Matou já. Show. Matou. Esse intersecção é o B e a variável x1 é o. Você tá vendo aí, o Ricardo, onde apareceu debaixo delas, aí no negócio da chamada assim, variável x1 na célula 18 dela? Você tá vendo aí a tela da Ana, tá escrito assim, variável x1, tá vendo aí? Ricardo tá aí? Ó, o Ricardo tá no mudo. Você colocou no mudo o seu negócio. Olha, ele tá compartilhando a tela dele, vamos Ele ver. tá, só que tá no mudo, a gente não te escuta, Ricardo. Agora Sim? sim. Aí. Ah, legal. Ô, Ricardo, então, aonde tá aí, ó, x1 aqui nessa planilha da Ana, né? Variável x1. Se você tivesse uma regressão linear múltipla, apareceria assim, variável x1, variável x2, variável x3. Entendeu? Ok. Você podia colocar quantas você fosse necessário, ele colocaria, iria calculando os coeficientes. Qual que é o problema de uma regressão linear múltipla?
se você começa a ter muitos alfa, assim, né? Alfa, você tem o alfa zero, depois o alfa zero, o beta zero, ou R zero, não sei como vocês costumam chamar, cada um chama de um jeito, mas enfim, se você vai tendo muitos coeficientes, né? Ele vai começando a distorcer a sua, O modelo. vai ficando bem distorcido. Então, assim, 3 4 legal. Agora 5 6 7 puta merda. Aí começa a distorcer. E é melhor pensar em outras coisas, tá? Começa a ficar ruim o modelo. Começa. Tá, mas Mas, de aonde que a repente. gente botaria assim, aí pegaria a regressão e aí aqui no X eu colocaria as outras variáveis, então. Isso. Tá, O que perfeito. acontece? O que que acontece? Você teria que fazer o seguinte. O Y nosso aqui tá no B, né? Esse é Uhum, na coluna B. A gente teria que tá. colocar assim, por exemplo, na coluna C, o X1, coluna D, X2, coluna, entendeu? E você pega a matriz toda, seleciona a matriz toda de Ah, sim. X, Beleza. Ah, só entendeu? pra gente. Entendi. Onde está escrito rótulos aqui, lá em cima, é que se você selecionasse, tá vendo rótulos aqui? Aham. Você selecionasse Selecionado eles as colocam. colunas, por exemplo, você seleciona assim, coluna 1 é Y. Aí você seleciona da coluna B até a coluna D, ou a E. Sim, Da entendi. coluna. Se você colocar Como se fosse. rótulos, ele significa que a primeira linha seria nomes. Você está Entendi. rotulando a variável. Tá, lembrei agora, tô relembrando. Mas você perceba que também é regressão linear, não tem regressão múltipla aí. Não tem É, regressão só regressão, polinomial, né? diferente de primeira ordem. Aí você tem que fazer, ou utilizar outros pacotes que existem, ou utilizar ou fazer na mão, e depois explicar muito bem para o pessoal de mercado o que você está fazendo. E aqui isso daí que você está vendo é o resíduo, tá mais ou menos. Né? Ele não Esse traz horrível aqui do embaixo é resíduo? porque... Ah, do erro aqui? Eu considero esse como se fosse o R do erro aqui. Não, como assim o R do E? Erro padrão. Eu lembro que a gente tinha feito. Deixa eu ver, bota uma linha de tendência aqui do erro. O que a gente tinha Clica em feito? cima de um dos pontos com o botão direito. Clique isso. Com o direito. Aí vai adicionar linha de tendência. Ah, ok. Beleza. Aí posso botar aqui uma linear. Não, Isso, beleza. se você colocar lá e ver qual que é a função r quadrado dessa reta, você já vai ver que por onde ele tá vai ser zero, né? Tá com essa cara aí. Ó, Deixa eu ver aqui. 8 elevado a menos 16, o coeficiente angular, ou seja, tá bem legal. Só tem um problema, né? O r quadrado ia ser porcaria aqui mesmo, tá certo? 10 elevado a menos 16 é zero mesmo. Só tem um detalhe aqui, que é assim, essa função, ela tá puxando para baixo. Uhum. O resíduo está puxando para baixo, que está menos 3. E isso dá para entender como que é o comportamento da nuvem de pontos. Se você voltar lá na análise 8, eu acho, onde que a gente estava, o transformado. Aqui, isso. Esse gráfico aí que você está vendo aqui já dá para falar. Tá vendo que abaixo da curva, não é tão... A densidade dos pontos abaixo da reta média é diferente da densidade Sim. acima. Sim. Em cima, Sim, aqui é bem mais concentrado. isso. Então, como em cima está mais denso e embaixo está mais denso e está menos denso, se você voltar no resíduo, você vai ver que embaixo a nuvem é menos densa. Aí. Uhum. É Faz verdade. sentido? Faz. Tá? Faz sentido porque o resíduo nada mais é que a distância é uma distância simples, uma coisa menos outra, entre a curva calculada e o ponto real. É isso que é resíduo. Uma coisa menos a outra. Você tem calculado e o ponto real. Como tem uma densidade mais rarefeita lá na parte de baixo, vai ter uma densidade aqui mais rarefeita. Aqui em cima menos rarefeito, vai ser mais concentrado, então aqui em cima mais concentrado. Até aí tá ok. Mas ainda tá bagunçado. É o que você precisa para um resíduo, bagunça. O resíduo tem que ser bagunçado. Sim. Quanto mais organizado for o resíduo, significa que a sua modelagem tá uma porcaria. Sim. Então, o resíduo, assim, qual que é a ideia do resíduo? Ele ser bagunçado, ser caótico,
não ter padrão, aí ficou bom. Se você encontrar um padrão no resíduo, entendeu? De uma função dentro do resíduo, aí você tem problema. A sua função não ficou boa. E você pode ter uma coisa que se torne... Você pode ainda ter, assim, uma modelagem bem bacana com R quadrado alto. Você calcula o resíduo e fica uma bosta. Sim, Tá? entendi. E isso é muito comum quando você tem, por exemplo, uma função quadrática. Porque um pedaço dos pontos fica acima da reta, uns pedaços dos pontos fica abaixo da reta. Você calcula o R quadrado, fica legal, fica bacana. Você calcula o resíduo, você vê certinho um sorriso dando para você. Aí você fala, putz, ficou ruim. Ricardo, vamos colocar aqui no seu coisa. Vai no seu Excel, por favor. Sim, este já abri. Vai no arquivo, vai em arquivo, Arquivo. isso. Vai em opções, que é a última coisa lá embaixo. Deixa eu abrir aí a pasta. Beleza. Suplementos, penúltimo à esquerda. Isso. Clica nele aí, suplementos. Isso. Aí, lá embaixo agora, gerenciar suplementos do Excel. Tá vendo aí? Ir Dá um para. cliquinho, isso. Seleciona essas 4 caixinhas. Dá OK. Tá carregando, peraí. Calma, que ele tá indo. Tá carregando. Olha. Foi. Abre, vai dar um clique em cima do menu dados. Olha à sua direita. Software de análise de dados. Viu? Sim, já. Agora o senhor tem também. Tá certo. Bom, senhores e senhoras e senhores, a questão é a seguinte: quarta-feira a gente vai fazer a última parte de análise que a gente vai utilizar com essa base de dados. Depois, para a próxima semana, os senhores irão realizar uma atividade para entregar. E nessa atividade vai ser tudo que viram até agora. Bem bonito e bem feito. Tá certo? Não. Tá certo. Porque daí a gente vai entrar numa outra parte. Aí eu vou deixar vocês escolherem o que a gente pode fazer. Eu vou mostrar as opções e vocês escolhem. Como eu fazia com o Ricardo, com o Felipe. Tá certo. Entendeu? Eu dou opções e a gente vai discutindo aquilo que a gente pode ir fazendo. Para não ficar uma coisa muito maçante. Certo? Tá bom. Certo. Então era isso, senhores. Muito obrigado. Gostei demais. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Então tá. Tchau. Tchau pra vocês. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau.